Fala meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Este é o canal do Kael e eu sou o Kael. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Avatar. Fogo e Cinzas, que é agora o último filme do Avatar que saiu, né, dos Smurfs gigantes ali, que saiu agora dia 18 de dezembro de 2025. Hoje é sexta-feira, dia 19, e eu acabei de sair do cinema, então estou aqui com um filme fresquinho na minha mente para poder já falar com vocês nesse vídeo sem spoiler. Desde já, se você já conhece o meu canal, se você gosta do meu conteúdo, então por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo, porque toda semana tem pelo menos os vídeos ali de um lançamento, né? E também agora eu vou começar a falar de outros assuntos, né? Como eu já meio que atropelei ali em alguns vídeos que eu fiz ultimamente. Mas vamos lá, vamos falar então sobre o filme Avatar, Fogo e Cinza, sendo esse o terceiro filme da franquia Avatar, iniciado ali pelo James Cameron no ano de 2019 com o primeiro filme, que pra mim ainda é o melhor dos três, tá? Sem sombra de dúvidas. E a gente teve também a sequência em 2022 do filme Avatar Caminho das Águas, que ele é pior do que esse de agora. O terceiro filme, esse eu achei melhor, tá? Mas bom, eu vou chegar lá. Qual que é o problema pra mim, recapitulando dos filmes, né? Qual que é o problema pra mim do segundo filme e por que eu gosto mais do primeiro? O primeiro ele apresenta muito bem aquele universo. A gente acompanha a história, quem nunca viu Avatar, eu acho muito difícil ter clicado nesse vídeo sem nunca ter visto, mas para quem nunca viu, o filme ele acompanha a história do Jake Sully, que ele é um militar, só que ele é cadeirante. Ele tem um problema, eu não me recordo agora se ele tem um problema desde que ele nasceu ou se ele foi ferido ali em combate, tá? Mas ele é irmão gêmeo de um outro rapaz que ele entra no projeto Avatar, então eles criam um clone dele, entre aspas, né? Só que da raça alienígena Na'vi, que é uma das luas ali, que vive em uma das luas ali de Júpiter. Só que o irmão dele acaba morrendo. E como ele tem a mesma genética, ele é trazido para esse projeto e ele começa a fazer parte ali, a mente dele é transferida para esse avatar, e aí ele volta a andar, tudo tem toda uma parte de redescoberta, aquele primeiro contato com o universo, com aquele planeta, né? Você descobre muita coisa no primeiro filme, é muito legal, eu gosto muito do primeiro filme. Eu sei que muita gente fala, o roteiro é meio... Gente, a questão é que o filme é bom, tá? O roteiro é divertido, ele te entrega o que ele propõe a entregar. Então, por mais que o pessoal fica procurando defeito, fica procurando pelo em ovo, o filme é muito bom. Não é à toa que a bilheteria dele é esmagadora. Não é só por causa do 3D, não. Se a história fosse fraca, o pessoal não ia assistir. Mas não, o filme é legal pra caramba. Então o primeiro filme, pra mim, ainda é o melhor. Gosto muito do primeiro filme. Já o segundo, de 2022, pra mim, ele tem dois problemas graves. Ele segue ainda a história do Jake Sully e aí ele começa a contar a história dele com a própria família ali, que ele acaba casando com a Neytiri, né, que é o par romântico dele ali, que é a outra nave ali do... Navi é o nome da raça, tá, pessoal? Que ele acaba ficando com ela no final do primeiro filme e aí mostra que ele já tem filho e tudo mais e que eles foram ali, a guerra acabou, né, porque o Jake, ele acaba se tornando o Toruk Maktu, que é o cara que consegue montar a criatura aérea ali alada mais temida, né? Que ele é o predador supremo, não tem um predador natural para ele, ele é o predador de todo mundo. E ele consegue montar essa criatura, né? Esse animal. Por isso ele se torna o Toruk Maktu e ele reúne todos os clãs e acaba vencendo ali o combate do primeiro filme. No segundo filme a gente tem eles indo para uma tribo próximo da água, por isso que chama o Caminho das Águas, onde ele conhece, eu não vou lembrar agora o nome dos personagens, tá? Mas onde ele conhece ali os líderes e são bem recebidos. Eles acabam saindo da floresta para não chamar tanta atenção, porque eles não querem mais o combate. E a história toda do segundo filme, ele é meio maçante, tá? O plot muito legal do primeiro filme é o plot dos Tulkun, que são umas grandes baleias ali, que também são seres sancientes. Tem também uma situação ali que os humanos ainda começam a caçar esses Tulkuns, porque eles querem uma substância que fica no corpo deles e tudo mais, mas o grande plot ali do filme meio que... o segundo filme ele tem muita cena contemplativa, assim, que nada acontece, isso me incomoda muito. Mas o filme é legal. Só que quando chega no final do filme ali, que a gente tem a grande cena de combate ali e tudo mais,
E durante o filme, as coisas que acontecem meio que matam esse final. Eu vou dar um... não sei se são spoilers. Se você conhece esse filme, eu creio que não. Nesse vídeo eu creio que não, tá? É que durante o segundo filme, o que acontece? A gente descobre que os Na'vi, eles têm uma capacidade de prender a respiração embaixo d'água muito grande. Então eles ficam ali por vários e vários minutos embaixo d'água sem ter problema algum. E quando chega no final do filme, eu não sei se o James Cameron quis fazer uma homenagem ao Titanic, mas a gente tem o barco ali humano que faz a caça afundando e todo mundo desesperado para fugir. Eu fiquei, cara, no filme todo foi mostrado para nós que os navios conseguem respirar muito embaixo d'água. Deixa esse trem afundar e depois você volta. Mas não, teve todo um drama ali no final e foi complicado, tá? No segundo filme essa parte foi bem ruim para mim. E lógico, as cenas contemplativas. Cara, a gente ficava minutos e mais minutos assim de cena que a gente só olhava em volta. Olha que coisa linda. Visualmente pelo 3D é ótimo, mas não agrega nada ao filme. Já nesse, agora falando um pouco mais do terceiro filme, a gente praticamente não tem essas cenas contemplativas. E a gente tem uma sequência direta do segundo filme, uma vez que a história ocorre quase que imediatamente. E isso é muito bom, porque o filme não enrola. Logo nas primeiras cenas a gente já entende tudo o que aconteceu, as consequências e o que está rolando. Então, assim, se você não assistiu o segundo filme, infelizmente ele é meio que obrigatório para o terceiro. Se você veio de paraquedas para assistir direto o terceiro filme, você vai ficar perdido ali boa parte do filme, porque eles não reapresentam nada. O que é bom para um filme de 3 horas e 17 minutos, mas... Enfim, não, isso é bom para o filme, tá? Eu não posso falar muita coisa. Como esse é um vídeo sem spoilers, o que eu posso falar? Esse é o filme mais intenso da trilogia, tá? Ele é mais intenso que o primeiro, ele tem mais drama que o primeiro, mais situações emocionais que o primeiro. Ele também tem mais ação, tá? Como ele não precisa ficar apresentando esse universo, então as coisas fluem. Uma vez que você já assistiu o primeiro e o segundo, cara, esse aqui é uma ode, você só vai. Só que o filme é muito longo, tá? A gente tem grandes revelações nesse filme, acontecem coisas muito legais que eu vou falar no vídeo com spoiler, desculpa. Mas pra mim chegou um ponto que, sei lá, o filme ele... Chegou uma hora que eu tava tipo, acaba pelo amor de Deus. É muito longo, a história é muito... Acontece muita coisa no filme. Eu não sei se eu... Sei lá. Se eu tive a sensação... Às vezes eu tenho a sensação que o Avatar seria melhor em formato de série. Porque é muita coisa. Se você dividir o filme ali em 3 episódios de 3 horas, daria certo. De 1 hora, desculpa. Se você dividisse ali o filme em 3 episódios de 1 hora, daria certo. E... Cara, é complicadíssimo assistir esse filme no cinema. Até porque, agora é um desabafo meu. Pessoal, antigamente, filmes longos, quando passava ali de 2 horas e 40, tinha um intervalo. Você parava ali, o filme parava em um determinado ponto, você saía do cinema, você ia pro banheiro, se aliviava e voltava pro filme. Era uma coisa corriqueira, era uma coisa normal. E naquela época, eu acho que o controle ainda de acesso ao cinema era mais complicado do que hoje. Hoje você tem cadeiras marcadas, você fica em um ambiente separado depois que você entrega o seu ingresso. Então, muito dificilmente você vai se perder ali no caminho ou perder o próprio lugar. Mas hoje os cinemas não fazem mais intervalo. E, cara, para assistir um filme de 3 horas é uma tortura. Eu tive que fazer um jejum de água antes de assistir o filme para não acontecer igual no segundo, em que eu tive que ir no banheiro 2 vezes. Porque o filme, além de eu estar me hidratando normalmente quando eu fui assistir o segundo, o filme é sobre água, então a vontade bateu forte. Nesse daqui isso não acontece muito, apesar que tem bastante cena de água, isso não acontece tanto. Mas eu fiz um jejum ali que eu falei, não, dessa vez eu vou assistir o filme do começo ao fim sem me levantar. Realmente funcionou, tá? 2 horas antes do filme eu já parei de tomar água, olha só que bizarro, eu tive que fazer isso. E aí eu comprei um refri ali e conforme foi passando o filme eu fui tomando aos poucos, pra também, se eu não tomar tudo uma vez, eu ter que sair antes do final do filme. Mas deu certo, eu consegui assistir todo o filme. Mas eu acho um absurdo não ter algo desse tipo, porque sempre teve. E isso parou ali, não sei se em meados de 2010, mas meio que parou. Não acontece mais esses intervalos e acaba sendo um problema, tá? Pra mim eu vejo como um problema. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu sou velho, tá? Eu tenho 40 anos. E eu assisti muitas vezes no cinema
filmes longos. Titanic, principalmente, Gladiador. Cara, esses filmes tinham intervalo. E não era um problema ter um intervalo. Não te matava a experiência do filme. Pelo contrário, te deixava mais confortável para você consumir coisas dentro do cinema, tá? E como tinha um intervalo, você conseguia sair, você ia ao banheiro, até às vezes passava na bombonier e voltava com outro combo ali para ir até a reta final do filme. Hoje isso não acontece. Hoje o filme ele vai numa paulada só e haja bexiga para aguentar, tá? Enfim, só um desabafo. Provavelmente eu também vou falar esse tema no vídeo com spoilers. E eu não vou falar tanto do filme aqui. Eu sei que ele é mais intenso, ele entrega mais coisas, tem mais revelações. O final, de certa forma, ele é aberto, mas também ele encerra bem a história. Eu vi uma notícia falando que o James Cameron talvez não precise fazer os outros filmes. E olha, pessoal, de certo modo, eu acho que esse filme vai bem na bilheteria e ele vai acabar fazendo os outros. Mas se a história acabar aqui, beleza, tá? A história acabou de um jeito legal. Eu gostei do final. E tem coisas que podem ser desenroladas no próximo filme que serão interessantes, mas não há tanta necessidade. Enfim, eu vou encerrar por aqui, porque agora o que eu vou falar vai ser com spoilers, e aí eu vou fazer um vídeo falando exatamente de spoilers. Ah, eu sempre me esqueço, me desculpem pessoal, mas a parte técnica do filme não tem muito o que falar. O filme é do James Cameron, o elenco original tá todo ali, a gente tem todos os mesmos personagens, o Loki, a Kiri, o Spider, que é aquele garotinho que fica de máscara, né, que acompanha o Sullys. Ainda temos o Jake Sully, ainda temos a Neytiri, tá todo mundo de volta, mesmo elenco, mesma produção, o 3D continua fantástico, vale a pena ir no cinema se for só pelo 3D, enfim, não tem muito o que falar da parte técnica. Eu vou começar, eu acho que o vídeo com spoiler falando disso, porque eu sempre me esqueço. Eu me pego tanto ao filme, né, como eu não sou tão ligado à parte técnica que eu acabo esquecendo. Mas é isso, pessoal, muito obrigado por me assistir e tchau, tchau, nos vemos no vídeo com spoilers, até mais!